Boa noite, queridos do tênis de mesa virtual. Vamos para o nosso último jogo da noite. Vai decidir o outro finalista da categoria A, Léo Arata e Mochikawa. Léo Arata, número 6 do ranking mundial, favorito, lógico. Mochikawa vindo numa ascendente, aí jogando muito, fez um jogaço nas quartas de final contra o Takil e pode surpreender. Tá jogando cada dia melhor. Vamos, vamos dar um pulinho ali na sala, ver se os atletas já estão lá. Já estão, já Tô estão. aqui no clube. Ah, é? Você joga de onde? Você joga da tua casa? Aham. Tem espaço bom na tua casa? Então, eu consegui arrumar um espacinho aqui, mas antes eu tava jogando na sala e não tava dando, não. Boa noite, senhores. Boa Boa noite, noite. Vlad. Desejo um bom jogo aí para vocês. Melhor de 5 jogos. Se precisar de alguma coisa, eu tô por aqui. Divirtam-se. Beleza? Opa! Nossa. É isso aí, pessoal. Me digam o que vocês estão achando desse ângulo de câmera aqui. Será que eu aproximo muito? O Motical, ele não afasta muito da mesa, né? Deixa eu colocar o nosso contador de batida, ver se ele fica legal ali. Acho que não atrapalha ali nessa posição. Rodrigo Léo, quem será o adversário do Vlad na grande final? Rodrigo Léo. Hoje de manhã na semifinal eu não ganhei aquele jogo, eu sobrevivi. Deus me livre, como esses meninos estão jogando, viu? Tá louco. Eu acho que eu vou deixar a câmera assim. O que vocês acham? Ou será que assim fica melhor? Bora? Bora. Eu Bom gostei da jogo. câmera assim. Esse ângulo acho que ficou mais divertido. Vamos Valeu, assistir bom esse jogo. jogaço Bom aí jogo, bom entre jogo. eles. Motical canhoto aqui na parte direita do vídeo, na parte baixa. E lá na parte alta, o Léo Arata. Como é que vocês estão aí no chat? Estão torcendo para quem, hein? Bibitic! Olá, meu amigo! Hello again, Bibitic! Let's watch this big match. Two big Brazilian players. Two of the best players in the world. O Mochikawa tem esse bloqueio ali de backhand que é muito interessante, né? Vamos ver se ele consegue usar esse bloqueio e acelerar as bolas para cima do Arata. Olha como tá atacando fácil. É outro jogador o Mochikawa, hein? De 2, 3 semanas atrás, ele é outro jogador, hein? Muito mais consistente. Difícil de jogar com o Léo Arata é esse jogo de mesa, né? O Léo Arata tem muita variação nesse jogo de mesa. Se eu fosse o Motical, eu ia sacar mais longo, mais lateral para fazer a bola correr de uma vez, para escapar desse jogo, que o Léo Arata é muito forte, né?
E o Montecala tem capacidade para fazer isso, porque o Montecala joga muito bem essas bolas retas na frente do corpo, tem um tempo de reação muito forte, né? E o Léo Arata é um jogador mais de variação de efeito, tem um forehand, lógico, muito rápido, mas é um jogador que tem um controle na variação de efeito. Quando abre o jogo, né? Quando o rally fica mais aberto, mais franco, o Montecala joga melhor, né? Mas tem que escapar desse jogo de saque e recepção aí do Arata, né? Que é a especialidade dele aí. Esses variação de saque, jogo dentro da mesa com variação também, ó. Quando entra nessas bolas rápidas, o Monte Carlo vai muito bem. Deu sorte agora o Arata, pegou no cabo ali a bola. Fazendo certo o Monte Carlo, hein? Sacando longo rápido, para escapar desse joguinho por baixo. Jogo de mesa, né? O Monte Carlo parece que de uma semana para cá, mais ou menos, ele encontrou o tempo de bola do forehand, né? Que ele estava com dificuldade. Parece que agora ele já está muito mais à vontade para acelerar o forehand dele. E ganha já o primeiro jogo, o Léo Arata, 11-8, 11-7. O Arata ainda está, já, né, nesse primeiro jogo, está dominando bem ali o jogo mais pesado de efeito, está conseguindo distribuir bem. A gente não viu o Arata atacando muito, né? Significa que ele está ganhando os pontos ali nesse jogo curto, nesse jogo de mesa. A gente viu o Montical sendo um pouco mais agressivo, né? Tentando atacar um pouco mais, tentando acelerar um pouco mais, mas não foi consistente o suficiente, né? Precisa se concentrar um pouquinho ali no Montical, né? Esse jogo, estrategicamente, tem que ser muito bem jogado. Se você tiver com a estratégia errada ali, fica muito complicado, porque são dois jogadores com muita qualidade. Olha que bloqueio bonito do Moticala. As poucas vezes que o Arata saiu para atacar de forehand, o Moticala conseguiu jogar bem ainda, né? Bloquear, fazer boas jogadas. É redinha de um lado, casquinha do outro, tá uma festa, né? Essa é uma jogada interessante que pode complicar o Arata, né? Esse saque mais por cima ali no backhand. Excelente jogada do Arata agora, uma deixadinha curta ali no meio da troca de bola, né? Nossa, que bola! Agora colocou o Motical, hein? Como é que ele conseguiu achar esse ângulo? Deu um pouquinho de sorte ali. 7 pontos para Arata. Fecha num saque lateral, parecia que estava meio por baixo, a bola caiu, né? O leitor de espinha ali disse que estava lateral, mas parecia por baixo.
É muito ponto de graça o Moticala, né? Umas aberturas de bola fáceis, uns erros de saque. Esse ataque do Arata gira muito ali no lado do backhand. Essa é uma vantagem, na verdade, que deveria ser uma desvantagem, né? Porque ele tenta simular uma anti-spin ali no lado do backhand. Então, na vida real, ele não consegue, com uma anti-spin, fazer giro de topspin, né? Forte assim. E aqui é uma troca, né? Ele não tem todo o controle que ele teria com anti-spin para fazer bloqueios e jogo de mesa, variações, mas ele consegue fazer esse giro de bola sem precisar virar a raquete e usar outra borracha, né? Muitos erros não forçados ali do Moticala, né? Esse foi um set fácil para o Arata. O primeiro set foi bem apertado. Oi, Vinícius. Então, no mais perto que você chega de simular um pino longo é mais ou menos o que o Arata está fazendo com algo que chega próximo de uma anti-spin, porque a física do jogo não tem a opção de inverter o efeito, né? Que seria o que o pino longo faz. Então, é, realmente não dá. Tem jogadores, né, como o suíço, que é top 10 ali do mundo, né? Alguns outros jogadores que jogam de pino longo, realmente eles até conseguem defender lá atrás, dando slice, né? Dando cato e tal, mas não inverte o efeito, infelizmente. A física não tem como. Então, mais próximo que dá para fazer é isso. Tem jogadores de defesa, né? Cateiros, né? No mundo tem um francês muito bom que chama Poussinou. Ele é muito bom jogador, tá ali dentro do top 30, mais ou menos, do ranking mundial, bem regular, mas aí ele não consegue, fica prejudicado, né? Fica prejudicado. E o cara que joga de pino longo sem esponja, que aí vai provavelmente jogar, a maioria joga perto da mesa, né? Só bloqueando, trocando bola mais curta. Bugou pra mim. A bola Foi de novo, Gillette, né? meu Deus. Dá um reset ball. Clica no menu, clica em reset ball. Voltou pra mim a bola. Vai começar de novo, vamos ver. Galera, aqui pra mim o placar não virou também, então acho que começar o jogo de Tá bom. novo é a melhor opção. Beleza. Consertar o placar, né? Ficou um jogo ali pro Motical, mas na verdade não é. Baby chick, you have to say you're proud of me. Now I know how to fix the scoreboard. I I almost don't make any mistakes anymore. Sometimes I do though, but most of the time I'm correcting the scoreboard as a proper intelligent man, not as before. Vinícius, e isso que eu estava falando do pino longo, da ante do Arata, serve para o pino longo também, né? Você consegue algumas características do pino longo, não de inversão de efeito, mas às vezes de defender com cato, às vezes de passar uma bola com efeito um pouco diferente, né? Você consegue alguma coisa parecida, mas a vantagem é que você também é uma borracha lisa, né? E você consegue fazer um topspin forte, que é o que o Arata tem feito. Você vê, ele fez um chop block agora bem curtinho, mas ele também consegue girar bastante a bola, né? E pega bastante efeito. Não pega tanta velocidade a maior parte do tempo, mas pega muito efeito. Ah, BBT. I think I'll become a millionaire by streaming virtual table tennis matches before I start teaching programming. But thank you anyway. E o Arata aí a um set da vitória, né? Jogou muito o Arata até agora, hein? Anulou bem o Moticala.
conseguiu fazer um jogo bem consistente dentro da mesa. A gente viu agora ele nesse terceiro jogo variando mais aquelas bolas laterais para a direita dentro da mesa, quando a bola está por baixo. Deu sorte agora no Arata, mas você vê a versatilidade que ele está conseguindo chegar ali no lado do backhand, né? Ele consegue fazer aberturas boas, ele consegue fazer chop block, ele consegue tirar o peso da bola, ele consegue diminuir o ritmo, né? Como ele está fazendo agora. E ele consegue acelerar também de vez em quando com um bom topspin, como ele fez agora, né? Na recepção de saque, por exemplo. Então realmente fica um jogo difícil, um jogo bem complicado de lidar. Eu fico feliz que o Arata tenha conseguido essa opção, né? Porque ele estava sofrendo muito contra os melhores jogadores do mundo, justamente por isso. Ele tinha que afastar muito da mesa para trocar drive o tempo todo. E não é o jogo dele, né? Não é a característica dele. Olha como essa bola entra rápida e girando. Essa é uma adaptação que ele está fazendo que é perigosíssima, porque você não espera que uma borracha lenta vá fazer isso, né? A borracha que o cara fica fazendo um monte de chop block, fazendo bolas curtas e tirando o ritmo, você não espera que ele vai conseguir fazer um ataque tão rápido. Fecha o jogo. Valeu, Motical. Que isso, mano? Não entendi nada desse Santos-Pinho aí. Que é É isso? minha ante que não é ante. É minha Que ante que é isso? lisa que dá giro. A E que bola. é pino ao mesmo Que tempo. isso? Que loucura, meu. Valeu, A valeu, bola. valeu. Valeu. Valeu, galera, Valeu. jogaço. Eu tava comentando justamente aqui com o pessoal do chat isso, né? Que perguntaram para mim de pino longo e tal, mas não dá para entender nada, né? Não dá para entender Que porque é ao isso? mesmo tempo que tem os chop blocks, é claro que não dá tanto controle quanto a ante de verdade daria, né, Arata? Mas você tem a opção de fazer ataques que com a ante você não faria também, né? Então, Ah, é ridículo, porque aí eu fico matando, deixo curto, e aí, tipo, do nada eu dou uma bica, assim. é, Aí fica perdido, cara. É foda isso. é Aí a realmente, fica, bola às vezes vem pesada, às vezes vem morta, vem tudo estranho. eu Tem que sei, é acostumar. difícil mesmo, é difícil, tá? Não é à toa que o Arata chegou na final do torneio esse mês da etapa mundial. Galera não tá entendendo nada. E é interessante de ver essa evolução, Arata, de você ficar cada vez mais à vontade para ler o efeito e conseguir colocar as bolas que você quer, né? Ganhando mais controle. Realmente, e ninguém no circuito virtual tá jogando assim. Então, isso também é uma vantagem para você, né? E aí, quando sobra, você tem um forehand bom. Seu backhand está melhorando muito também, essas entradas rápidas, está cada vez mais consistente. Então, realmente está ficando um jogo bem complicado de lidar e eu fico muito feliz por isso, porque eu lembro aquela conversa que a gente teve, sei lá, depois de um torneio que a gente jogou junto, não foi alguma coisa assim? Eu falei, cara, Foi. tenta, porque a física mudou, de repente fica melhor e tal. E aí você foi fazendo e agora você está. Eu acho que ainda você tem muita margem para melhoria. Eu acho que ano que vem vai ser o seu ano, assim, sabe? Porque você ainda está melhorando muito a precisão do seu backhand e está realmente ficando muito complicado, cara. A hora que você encaixar o jogo de mesa do jeito que você quer, mais baixinho, com mais precisão, pô, vai ficar um inferno jogar. Já tá difícil demais, né? Multical que o diga aí, é difícil de ler, né? É, então, tudo estranho a bola. Às vezes vem Eu, lateral pra baixo. eu ainda não encaixei minha direita. Tipo, quando eu às vezes entorto aí passa a bola, cara, ainda erro muito aqui. A hora que eu encaixar a direita, o back eu já tô bem mais confortável. Agora, tipo, é questão de arrumar a técnica mesmo pra bola ir mais baixinha. Agora, a direita ainda não tô muito confortável. Tipo, a troca ainda vai, a primeira bola ainda vai, mas a de finalização ainda não tá legal. Eu preciso É, melhorar ainda. é verdade. Rodrigo Léo tá perguntando aqui no chat quando é que vai ser a final. Você vai viajar, né, Arata? É isso? Cara, domingo eu viajo, amanhã sábado é impossível jogar.
E seria legal tentar jogar, tipo, amanhã, assim, Vlad. Não sei se você consegue jogar amanhã, tipo, amanhã à noite. Amanhã à noite eu consigo sim. Vamos trocar mensagem depois, mas eu tenho uma aula até 9h30 da noite amanhã. De repente a gente joga às 9h30 ou joga às 10, o horário que você puder. De repente, se Cara, puder. às 10 horas é bom. 10 horas é bom. Tá, vamos conversando, mas de repente a gente consegue jogar amanhã às 10 sim, acho que vai ficar legal. Beleza, então. Valeu, valeu, Mochical. Valeu, Obrigado valeu, pelo jogo. falou. Valeu, Tamo parabéns, junto, falou, Moticão, abraço, pelo tchau. torneio, hein? Você tá melhorando cada vez mais, hein, Obrigado. bicho? Tá muito bom. Daqui a Pô, pouco você valeu. vai explodir aí também, tenho certeza. Questão Ah, de pouco espero, tempo. Questão de pouco tempo. Só continuar treinando. espero. Valeu, valeu, galera. Foi um Va- prazer mais uma Valeu, vez valeu. aí. Tchau, Obrigado. tchau. Valeu, falou. É isso aí, então tá bem marcado, Rodrigo Léo. Tá respondida a sua pergunta. Amanhã a gente faz a final da A, volta das 10 da noite. Arata favorito, tá? Já adianto que Arata é favorito. Tá num momento muito bom. É difícil de controlar o jogo com ele, né? Eu ainda tenho umas dúvidas na minha cabeça de como seria esse jogo. Amanhã eu vou descobrir o que que precisa, né? Mas na minha cabeça tá meio bagunçado ainda estrategicamente, para ser bem sincero. Porque os outros jogos que eu fiz com a Arata, eu fiz por torneio, né? A gente jogou uns jogos treinos, assim, antes dele jogar esse mês aí contra o ATT, contra o Anto, a gente fez um aquecimento juntos e tal. Mas E aí a gente jogou um pouquinho, mas é outra vibe, né? Já é outra concentração, é mais para treinar o cara, então não é exatamente o que vai acontecer, mas eu tenho dúvidas na minha cabeça, porque esse jogo de mesa, eu acho que ele leva muita vantagem. Se eu atacar primeiro, depende o que ele for conseguir fazer com a minha bola, né? Ele não vai tentar contra-atacar muito, que não é muito a dele, mas se ele conseguir fazer esses bloqueios mais baixos, conseguir trocar o ritmo, vai ser complicado. Vai ser bem complicado. Se ele atacar primeiro também, eu não sei se eu vou conseguir segurar tão bem. E eu nem tô falando do forehand, eu tô falando do lado do backhand dele. Os ataques de backhand dele estão muito difíceis de lidar. Então vai ser foda. O que que você falou? Prepara o Calminex veterinário. Vai ter que ser. Vou ter que usar uma pomada de cavalo de novo aí para conseguir sobreviver. O que o Bibitic tá falando aqui? Yeah, Bibitic. Yeah, I think you're talking about the match today, right? Against Rei Nozawa. Yeah. Yeah, the boy is a 17-year-old, is a beast. He's gonna be a great player in VR. It's a matter of time. He's so good. His control, his backhand is really good. His short game is really good. He has a really good touch. It's amazing, amazing player. I survived today. I didn't win the match. I just survived. E é isso aí, pessoal. Então, amanhã, a princípio, só tem esse jogo, então, da categoria A final, eu e da Barata, aproximadamente às 10 da noite. Se pintar mais jogos aí durante o dia, a gente tenta transmitir também. Amanhã tem bastante aula, vamos ver como é que dá. Mas é isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal, aí no chat. Obrigado por acompanharem. E vamos com tudo aí, que estamos chegando na reta final do campeonato. Abraço para vocês. Boa noite.